Olá, começa agora o Tela 1 desta segunda-feira, dia 7 de maio de 2012. Confira agora os destaques desta edição. Hoje completa 3 anos do acidente envolvendo o ex-deputado estadual Carly Filho. Mais de 240 mil paranaenses foram vacinados neste fim de semana. E confira os resultados das primeiras rodadas das decisões dos campeonatos estaduais. Eu sou o Juliano Gondim. E eu, Isabela Maier. O Tela 1 de hoje está no ar. Hoje faz 3 anos do acidente envolvendo o ex-deputado Carly Filho, em que 2 jovens morreram. O processo aguarda em julgamento. Dentre tantos acidentes de trânsito que aparecem nas notícias todos os dias, um chama a atenção. A morte de Carlos Murilo de Almeida, de 20 anos, e de Gilmar Rafael Souza Yared, de 26 anos, continua a ter destaque. Em 2009, quando aconteceu este crime de trânsito, já nos primeiros dias após o fato, nós interpusemos a cassação do deputado, então, Carly Filho, por quebra de decoro parlamentar, sustentando que não se aguardava de um legislador estadual aquela conduta. E no dia 29 do mesmo mês, de maio de 2009, ele apresenta uma renúncia. Então, o primeiro problema, ele perdeu o mandato de deputado. O segundo, ele começou a responder na justiça por duplo homicídio doloso e está com um protocolo na justiça prestes a desaguar num julgamento pelo tribunal do júri. Isto é gravoso, bastante gravoso para uma pessoa que comete um desatino destes. Agora, a rapidez deste processo é marcante, embora muitos leigos entendam que ele está demorando. Mas nós temos casos na justiça, aqui em Curitiba, que aconteceram antes e ainda não mereceram nem sentença de primeira instância. O acidente aconteceu exatamente aqui, na esquina entre as ruas Paulo Goschi e Monsenhor Ivo Zanlorenzi. Na noite de 7 de maio de 2009, o ex-deputado Carly Filho teria avançado o sinal vermelho e atingido o carro em que estavam os jovens. Segundo a perícia, o ex-deputado estava a aproximadamente 190 km por hora. E para marcar os 3 anos do acidente, foram colocadas faixas e cruzes no local. As faixas que estão ali é um protesto, nós ficamos sem respostas durante 3 anos, ainda não temos respostas. Por que os radares não filmaram? Aonde estão? O que aconteceu com o posto de gasolina que foi vendido? Não existe nenhum único funcionário que trabalhava naqueles dias lá, né? Nós queremos saber também o que aconteceu, por que as imagens do posto de gasolina foram adulteradas, né? Então são perguntas que ficaram no ar e que simplesmente não têm respostas. O advogado que defende o ex-deputado não quis gravar entrevista e informou em nota que seria desnecessária a gravação. Mais de 240 mil pessoas foram vacinadas no Paraná neste final de semana pela campanha contra a gripe. Mais de 18 mil só em Curitiba. A campanha de vacinação 2012, que iniciou no último sábado, continua até o dia 25 de maio. A expectativa é vacinar 1.300.000 pessoas. As gestantes, os idosos, as crianças entre 6 meses e 2 anos fazem parte do grupo de risco e podem ser vacinadas nas unidades básicas de saúde. E a dica cultural do quadro Tempo Livre de hoje é um álbum de música. Confira! E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Avan, eu sou baixista e vocalista da banda La Valsa e eu vim dar uma dica musical de um lançamento de um CD para vocês. É o novo CD do Mark Lanegan chamado Funeral Blues. Mais uma vez Mark Lanegan com aquela voz rouca dele, já característica dos outros CDs. Mesma vibe de blues, com alguma pegada mais pesada do que o seu antigo álbum, o Bubblegum. E a música mais marcante desse álbum, por enquanto, é uma música chamada Bleeding Muddy Water, que tem uma pegada de blues bem forte, bem ritmada. E ao mesmo tempo não possui distorção, mas é uma música bem forte, bem envolvente, tem todo um clima soturno e sombrio, já característico dos outros álbuns do Mark Lanegan.
Luiz Eduardo Sebastiani é o novo chefe da Casa Civil do governo do Paraná. O anúncio foi feito nesta manhã durante a inauguração oficial da unidade Paraná Seguro pelo governador Beto Richa. Sebastiani vai ter que deixar o atual cargo de secretário do Estado da Administração. Graduado em Economia, ele vai substituir Dorival Amaral, que deixou o cargo para concorrer a conselheiro no Tribunal de Contas do Estado. Vamos falar do tempo. Curitiba amanheceu ensolarado na segunda-feira, mas o tempo fechou no começo da tarde. Amanhã o céu vai ficar nublado e o sol deve aparecer na capital. A temperatura fica entre 12 e 23 graus. No litoral também muitas nuvens, a mínima é de 16 graus e a máxima de 26. Termina nesta quarta-feira o prazo para a regularização do título de eleitor. A data vale também para quem ainda não fez o título ou deseja transferir o documento. Mas os eleitores que deixaram para a última hora não devem enfrentar longas filas. O Tribunal Regional Eleitoral, TRE, espera que aproximadamente 6.000 eleitores sejam atendidos entre hoje e quarta-feira. O TRE fica na rua João Parolin, número 55, no bairro Prado Velho. O horário de atendimento é das 9 da manhã às 6 da tarde. Para mais informações, ligue para 3330-8674. Vamos falar de esportes. Estamos aqui no estúdio com o Jefferson Nunes. Ele vai nos trazer os principais resultados das primeiras rodadas das decisões dos campeonatos estaduais e mais sobre futebol. Olá, Jefferson. Olá. Esse final de semana teve os primeiros confrontos dos finais dos estaduais em muitos estados, né? É isso mesmo. A maioria dos campeonatos estaduais pelo Brasil afora tiveram a disputa das primeiras partidas das finais. Aqui no Paraná, o confronto foi entre os dois principais times da capital, o Atlético e o Coritiba. O jogo aconteceu na Vila Capanema, pois o mando era da equipe rubro-negra. Mas foi o Coritiba que abriu o placar. Aos 19 minutos da primeira etapa, Everton Ribeiro fez bela jogada individual. O Atlético não demorou a responder e empatou o jogo, 6 minutos depois, aos 24. A partir daí, as duas equipes se intercalaram nas jogadas perigosas, sendo que o maior número de chances foi do Atlético. No segundo tempo, Ligueira virou o jogo para o rubro-negro, após falha do goleiro Vanderlei e rebateu o chute de Ricardinho, e deixou fácil para Ligueira marcar. O técnico Marcelo Oliveira do Coritiba fez algumas alterações que surtiram o efeito desejado. Colocou mais dois atacantes, Anderson Aquino e Marcel no time. Foi Aquino quem marcou o gol de empate após pressão alviverde, aos 35 do segundo tempo. E como não poderia ser diferente, a arbitragem foi motivo de reclamação por parte das duas equipes. Um pênalti reclamado para cada lado foi o motivo da discussão. A decisão fica para o próximo domingo, quando as duas equipes se enfrentam mais uma vez para decidir quem leva o título. O jogo vai ser no Couto Pereira a partir das 4 da tarde. E no Campeonato Paulista, Jefferson, quem levou a melhor, Guarani ou Santos? O Santos praticamente liquidou a fatura, vencendo o Guarani por 3-0, com 2 gols de Neymar e 1 de Ganso. O próximo jogo acontece no domingo e o time do Litoral pode até perder por 2 gols de diferença, que ainda assim sai como campeão paulista de 2012. Se conseguir o feito, o Santos de Neymar e Ganso volta com um triunfo que não era conquistado desde a era Pelé, um tricampeonato paulista, já que foi campeão nos 2 últimos anos. E no Rio, como que ficou a decisão? Pois é, no Campeonato Carioca, o Fluminense atropelou o Botafogo e também deixou a situação do rival muito complicada. Com direito a um golaço de bicicleta do atacante Fred, o Flu venceu o Botafogo por 4-1. Na finalíssima do próximo domingo, o tricolor carioca pode perder por até 2 gols de diferença, que ainda garante o caneco. Europa, como estão os campeonatos? O campeonato italiano foi decidido neste final de semana. A Juventus sagrou campeã após mais de 8 anos de jejum e mantém a hegemonia de ser o time com mais títulos italianos, 28 ao todo com este. O campeonato inglês também está perto da reta final. Os times de Manchester, o Manchester United e o Manchester City disputam o título. O City só precisa de suas forças para ficar com o título. Uma vitória garante o tão sonhado caneco inglês. E essa semana, quais são os principais duelos? Nesta semana, nós teremos confrontos pela Copa do Brasil e pela Libertadores. O Corinthians e o Vasco entram em campo pelo torneio continental. O time paulista pega o Emelec em casa e o carioca viaja até a Argentina para enfrentar o Lanús. Na quinta, o Santos enfrenta o Bolívar da Bolívia na Vila Belmiro e o Fluminense recebe o Inter no Engenhão. Pela Copa do Brasil, o Paraná pega o Palmeiras em São Paulo. Já o Atlético vai até Minas enfrentar o Cruzeiro e o Grêmio encara o Fortaleza no Olímpico. Também jogam Portuguesa e Bahia, Ponte Preta em São Paulo e Vitória e Botafogo. Na quinta-feira tem mais. Até lá!
Alunos e professores dos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda e design da Universidade Positivo se reuniram para discutir sobre o LipDub que vai ser realizado no campus. Saiba o que é LipDub e como participar da reportagem a seguir. Alunos de jornalismo, publicidade e propaganda e design da Universidade Positivo se reuniram para discutir o projeto do LipDub. Mas você sabe o que é LipDub? LipDub é um tipo de vídeo que combina a dublagem e a coreografia em um plano sequencial, ou seja, sem cortes, para a produção de um videoclipe musical. A professora Adriana Coca explicou um pouco mais qual o objetivo de realizar o LipDub dentro da universidade. O nosso objetivo é fazer um trabalho bacana, divertido, que integre os 3 cursos, no caso de comunicação, jornalismo, publicidade e o curso de design, e colocar a Universidade Positivo, os nossos alunos, dentro do que nós chamamos de circuito LipDub. Afinal, existe um concurso aí nacional, que é o LipDub Brasil, e nós queremos estar nele, participar dele, ou melhor, ganhar de preferência, né? Que eu acho que é o que pode acontecer, com certeza, que o nosso trabalho está ficando muito legal. Então, professor, como que foi feita a escolha do roteiro e da música que vai ser usada no LipDub? A gente escolheu uma música diferente das que o regulamento previa, justamente para que o nosso clipe fosse diferente da maioria dos clipes que vão ser inscritos nesse concurso. E o roteiro partiu a partir da escolha dessa música. Então a gente começou a ouvir incessantemente a canção e a pensar em que imagens a gente poderia trabalhar. Aí a gente teve essa ideia de criar, né, um casal como personagem principal, um personagem como o tempo, percorrendo a universidade e várias épocas aí da história mundial. Então acabou casando, a música fala sobre tempo, a gente tem esses personagens que trazem essa referência e a gente acha que vai ficar um material bem interessante. E uma das organizadoras, Cássia Maffei, nos explica como participar do LipDub na universidade. Para participar, você tem que procurar o grupo do LipDub Positivo no Facebook, que lá tem bastante informações, a gente está sempre atualizando, colocando quando que vai ser o próximo encontro, a música, tem vários LipDubs para a gente buscando inspiração. E também para você entrar em contato com quem está organizando. Então, nós temos as 5 organizadoras, temos os vários temas que vão estar fazendo parte do LipDub e as pessoas vão sendo direcionadas para esses grupos para poder vir aqui no dia da gravação e participar. Estamos aqui no estúdio com a estudante de processo fotográfico do Instituto Federal do Paraná, Tainá Bressan. Ela vai falar sobre a cobertura educomunicativa realizada por jovens na 9ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente. Olá, Tainá. Olá. Como vai acontecer essa cobertura? É uma cobertura que vai ocorrer nos 3 dias da conferência. Tem alunos, tem jovens fazendo essa cobertura para jovens. É uma cobertura educomunicativa. A gente está procurando educar através da cobertura, entende? E quais que foram os preparativos? Quinta e sexta a gente teve um curso falando que era mostrando pra gente como a gente deveria se portar, um pouco dos equipamentos a gente aprendeu a usar e também mostrando né, um pouco mais da conferência, porque são nossos direitos que estão lá, então a gente tem que saber o que está sendo discutido lá. E por que você quis participar, Tainá? Eu achei uma ótima maneira de ampliar conhecimento e produzir experiências, né? E o que você vai fazer na cobertura? Eu vou ficar responsável pela parte de fotografia. Como eu já faço processos fotográficos, vai ser construtivo, porque eu nunca trabalhei com cobertura de eventos, então é uma experiência nova. E quais são as expectativas para essa conferência? Eu espero que seja uma ótima, que não tenha tanta bate-boca, e sim seja discutido o que foram lá para discutir mesmo e que venham a melhorar o que está sendo proposto. Obrigada pela sua presença, Tainá. E o Tela 1 de hoje fica por aqui. Você pode participar do nosso telejornal. Envie dicas e sugestões para o tela1@up.com.br. Até amanhã. Até lá.